Essa investigação tem um pouco mais de um ano, né? E segundo até a própria Uber, há mais de 800 contas foram criadas, né, por esse grupo criminoso, né? Tem novidades sobre as contas fakes. E desta vez não foi a casa que caiu, foi o gato que subiu no telhado. Uma nova operação da polícia desarticula uma quadrilha considerada o cérebro da criação de contas fakes no Brasil. E nesse vídeo eu vou trazer todos os detalhes para você. Acredite você, o improvável está acontecendo. A Uber quer, de fato, acabar com as contas fakes do Brasil. Você se lembra que, recentemente, 17 pessoas foram presas em Fortaleza por utilizarem contas fakes, né? Logo em seguida, no Rio de Janeiro, uma operação da Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que criava contas fakes. E agora, outra operação da polícia, dessa vez a Civil do Ceará, desarticula um grupo com ramificações ainda maiores, prendendo pessoas não só do Ceará, como também de Belo Horizonte e do Espírito Santo. Elas integravam um grupo que era um dos maiores criadores de contas fakes no Brasil. A operação teve início depois que a Uber, presta atenção, a Polícia Civil não está agindo de ofício, ou seja, não tem tomado ela mesma a iniciativa de investigar. Quem está fomentando essas operações da polícia é ninguém menos, acredite, a própria Uber. E por que isso está acontecendo? A empresa fez uma atualização do seu algoritmo, possibilitando identificar comportamentos considerados fora do padrão. É normal que todos os dias milhares de pessoas se cadastrem no aplicativo da Uber para serem motoristas. O que não é normal é, no mesmo lugar, com o mesmo IP de aparelho, várias contas serem criadas. O algoritmo identificou que essas contas, embora criadas, por exemplo, em Vitória do Espírito Santo, em Belo Horizonte e em Fortaleza, 3 capitais, onde foram presos integrantes dessa quadrilha, essas contas apareciam em utilização fazendo viagens em diversas cidades, o que é um fato incomum. E daí, a Uber acionou inicialmente a Polícia Civil do Rio de Janeiro, depois a Polícia Civil do Ceará para investigar. Nessa última operação foram presos 3 pessoas, que de acordo com o delegado que chefiou a operação a partir de Fortaleza, fazem parte de um grupo que é um dos maiores criadores de contas fakes no Brasil. E olha, uma operação interestadual que ainda está em andamento já prendeu 3 pessoas suspeitas de participar de um esquema de vendas de perfis em plataformas de corridas de aplicativo. Uma dessas prisões foi aqui em Fortaleza. Bruno Cavalcante, ao vivo, traz os detalhes. Oi, Marcela. Foram 2 prisões em Fortaleza, uma prisão em Belo Horizonte, Minas Gerais, e essa operação também aconteceu em Vila Velha, na capital do Espírito Santo. Como você mesmo adiantou aí no estúdio, Marcela, a polícia conseguiu identificar e prender criminosos que comercializavam perfis falsos da Uber a motoristas que foram banidos do aplicativo. E sobre esse assunto, eu converso aqui agora com o delegado Alan Araújo, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Pois é, essa investigação iniciou a partir do momento que alguns motoristas foram identificados proferindo ameaças ou cobrando valores exorbitantes a passageiros, né? Então a própria Uber identificou que essa conta seria fraudada e comunicou à Polícia Civil e iniciamos a investigação nesse sentido. E como é que eles conseguiam burlar o sistema do aplicativo? Eles utilizavam de ferramentas, inclusive inteligência artificial, né? Então, pegavam dados de pessoas, né, que não sabiam, terceiros, e cadastravam na plataforma e fazendo a alteração da imagem, né? Para que o comprador dessa conta fraudulenta conseguisse utilizá-la, né? Além dessas prisões, materiais também foram apreendidos. Hoje foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, onde foram apreendidos dispositivos eletrônicos, né, que vão subsidiar a continuidade das investigações, né? Delegado, além dessas 2 prisões que aconteceram aqui em Fortaleza, tem um que ainda está foragido, né? Houve 2 prisões de Fortaleza, uma em Belo Horizonte e uma pessoa em contraforagida, né? E como é que estão as investigações nesse caso?
a operação ela se encerra ou ainda continua? A partir da coleta desse material, né, decorrente das buscas e apreensões, será feita análise para verificar tanto a existência de mais elementos em relação a esse grupo criminoso, como também outros envolvidos que porventura existam, né? Essa investigação tem um pouco mais de um ano, né? E segundo até a própria Uber, há mais de 800 contas foram criadas, né, por esse grupo criminoso, né? O que é que você acha? Acredita que acabou por aí, o problema está solucionado? Ou a qualquer momento uma operação policial dessa pode acontecer também na Bahia, São Paulo, Distrito Federal e outras grandes cidades? Como sempre, de maneira inteligente, contribua com a sua opinião nos comentários logo abaixo. Vamos analisar friamente a situação. Primeiro, como é do conhecimento de todo mundo, a Uber não tem carros, não tem motoristas. No entanto, ela vende viagens. Ela precisa que as viagens sejam realizadas. E, de fato, ela não está preocupada quem realiza a viagem, nem se a conta é falsa ou verdadeira. Isso é um fato e o Claudião não muda de opinião a respeito disso. Por que eu estou dizendo? Nos Estados Unidos, por exemplo, um norte-americano não faz Uber. Quem faz Uber são imigrantes. Aliás, todo o setor de serviços nos Estados Unidos é desempenhado por imigrantes. Ocorre que quando o imigrante chega nos Estados Unidos, ele não está automaticamente habilitado a trabalhar. É preciso ter o Social Security, um documento que equivale ao CPF. Com esse documento, ele pode abrir contas bancárias, pode fazer outras negociações e pode também se cadastrar como motorista Uber. Ocorre que um processo de legalização para que ele tenha o Social Security demora alguns anos. E o cara foi para lá para trabalhar. E aí eles recorrem às contas fakes. Nos Estados Unidos, as contas falsas são utilizadas por imigrantes enquanto adquirem a legalização para ter o Social Security e aí trabalhar legalmente. A Uber sabe disso e não move uma palha para reverter, porque lá não tem um índice de fraude. Não é que não exista, porém, as contas falsas são utilizadas por imigrantes para poder trabalhar. E a Uber quer o quê? Viagens. No Brasil é diferente. Na terra da malandragem, as contas fakes são utilizadas para fraudes, para extorsões a passageiros, além do cometimento de outros crimes. E aí isso está pegando mal para a Uber. A reputação da empresa perante a opinião pública está mais baixa do que posição de galinha para botar ovo. Daí ela resolveu agir para tentar reverter essa imagem. E daí as operações da polícia com a cooperação da Uber para desarticular quadrilhas como estas. E veja que depois de Fortaleza, quando foram presos aqueles que utilizavam a conta, agora a operação policial vai no andar de cima, visando prender aqueles que criam as contas fakes. Porém, a Uber continua monitorando a utilização dessas contas. Portanto, aqui vai o aviso para você que tem uma conta fake, porque o algoritmo está rastreando onde ele foi criado e onde ele é utilizado. Mesmo com toda a tecnologia que esses falsários utilizam, inteligência artificial, mas uma conta fake, por exemplo, criada em São Paulo e utilizada em Rio Branco, no Acre, ou em Salvador, na Bahia, passa a ser suspeita, porque você tem que fazer uma transferência de estado, e essa transferência não foi solicitada. A conta é cadastrada num aparelho que está no Distrito Federal, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas de repente ela já de início é utilizada em uma outra cidade. Portanto, pega a visão, você que trabalha com conta fake, porque, pelo visto, a Uber virou a casaca. Ela quer acabar realmente com esse tipo de coisa. Consegui ajudar você com as informações do vídeo de hoje? Se sim, por favor, o like de sempre e também compartilha com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!